Tudo bom? Vamos seguir a leitura da viagem de Henry Koster, a viagem que ele empreendeu pelo Nordeste brasileiro em 1809, e ele relatava o que via e o que ouvia, né? Henry Koster é um inglês, nasceu em Lisboa e que esteve aqui no Nordeste no início do século XIX. Então é bom porque a gente vai adentrar naquela sociedade a partir do relato desse viajante, tá bom? Já lemos 3 capítulos, agora vamos para o 4º capítulo. Vamos lá. Vamos seguir aqui a viagem de Henry Koster. Viagem a Goiânia, viagem a Paraíba, polícia da Paraíba, regressa a Goiânia, Alhandra. Esse vai ser o caminho que a gente vai fazer com ele agora. Desejava realizar uma longa viagem nas regiões menos povoadas e mais incultas desse país. O engenheiro-chefe de Pernambuco entendera inspecionar todas as fortalezas do vasto distrito e havia bondosamente permitido que eu o acompanhasse. Infelizmente, a jornada foi transferida para a estação seguinte por causas relativas ao seu próprio ofício. Sem saber quando teria necessidade de voltar à Inglaterra, não a quis retardar por mais tempo e comecei a informar-me com amigos e conhecidos e soube que o irmão de um senhor, residente em Goiânia, estava em vésperas de partir para esse lugar e provavelmente, tendo em vista alguns negócios, penetraria mais o interior da região. Então ele aproveitou aí, né? Era minha intenção ir até o Ceará. Solicitei um passaporte ao governador e o obtive sem dificuldades maiores. Na tarde de 19 de outubro de 1810, alguns amigos ingleses foram até minha cabana em Cruz das Almas, a fim de assistirem à partida que se daria na noite subsequente. Senhor Félix, meu companheiro, chegou ao entardecer, trazendo seu guia negro, um preto livre. Todos os preparativos para a jornada foram feitos e nos pusemos a caminho cerca de 1 hora, ao nascer da lua. Senhor Félix, eu, John, meu criado inglês, a cavalo, armados de espadas e pistolas, e o guia negro também montado, sem sela nem brida, carregando um bacamarte e levando diante de si um cavalo conduzindo a bagagem, com um mulatinho escanchado entre os cestos. Os amigos ingleses despediram-se em Cruz das Almas, ficando a minha casa entregue a um deles durante minha ausência. A estrada que percorríamos ao clarão da lua, eu a passara tantas vezes que poderia servir de guia. Seguimos durante 3/4 de légua por um atalho arenoso e logo depois subimos uma colina rápida cujos lados e cume eram cobertos de grandes árvores, com matagais crescendo por baixo delas. O lugarejo Beberibe é situado na outra declividade. Atravessamos um regato com lindas e transparentes águas. Aí residem muitas famílias durante o verão. Meia légua depois de Beberibe, cruzamos outro arroio e imediatamente começamos a galgar o Morro do Quebracu, cujos acessos são ásperos e difíceis, com precipícios e, além, um campo em aclive, tudo cheio de vegetação. A chã é ampla e limpa, e as veredas se alargaram por meia légua entre majestosas árvores e matagal impenetrável. Descemos para o estreito e longo vale de Miroeira, cortado por um riacho que nunca seca. Os lados dessa colina são revestidos de espessa vegetação, e no vale vimos várias moradas, plantações de bananas, campos de mandioca e um vasto cercado onde o gado pastava. A descida no oposto dessa bonita planície é muito rápida. O caminho ao Correr dos Cimos é igual ao que tínhamos vencido antes. Quando descemos, ao chegar embaixo, entramos na solitária povoação de Paratibe, onde as plantações de mandioca e fumo se estremeiam às casas. Os habitantes são, em maioria, trabalhadores livres, brancos,
mulatos e negros. As casas, construídas à margem da estrada, intervaladamente, tomam a distância de 1 milha. Um regato corre no meio, e na época das chuvas, às vezes transborda, alagando ambas as margens numa grande extensão. Depois da aldeia, o caminho é relativamente horizontal, mas ainda irregular pelas elevações repetidas e desiguais. Vêem-se os engenhos e grande número de casinhas. A passagem dos moradores com cavalos carregados de algodão, couros e outros produtos da zona, e voltando do Recife com várias espécies de mercadorias, carne e peixe salgado, é, para bem dizer, contínua. A vila de Igaraçu, onde entramos a seguir, que já foi mencionada no capítulo anterior, é uma das mais antigas fundações nesta parte da costa, situada a distância de 2 léguas e mar, e sobre a margem de uma enseada. Aí tem uma nota aqui, e a gente vai ver o que é que ele diz. Igaraçu, Igara Canoa, Açu Grande. Alusão às naus de maior porte que surgiram nos arredores. Foi um dos primeiros pontos colonizados na costa pernambucana. Aí se fundou o núcleo inicial da capitania de Duarte Pereira. Depois transferida para Olinda, vila do século XVI, é sede de município, compreendendo os distritos de Araçoiaba, Itamaracá e Itapsuma, além da capital. Então era isso. A vegetação que cobre os caminhos e atalhos é em parte tão densa e espessa que é impossível passar um homem a pé, a menos que leve um facão e com ele rompa todos os obstáculos à sua marcha. O mais formidável desses obstáculos é o cipó, consistindo em vergônteas longas e flexíveis que se entrelaçam ao redor das árvores, e um dos ramos que não seja fixado fica balançando-se para lá e para cá, ao sabor do vento, prendendo-se sobre a outra planta. A operação continua por muitos anos seguidos e termina formando uma rede, de forma irregular, que impede a passagem através do emaranhado. Essa planta tem várias espécies. Uma delas tem o nome de cipó caruru, de alta estima pelo tamanho, resistência e grande flexibilidade. Várias espécies desses cipós são empregados em cordas para paliçadas e muitos outros fins. Igaraçu é parte situada sobre um outeiro e parte na planície, irrigada por um riacho, atravessado por uma ponte de pedra, pois as marés chegam até esse ponto, tornando precária as comunicações. Na parte baixa de Igaraçu, aqui é um adendo à sequência da leitura, veja, na parte baixa da vila de Igaraçu ficava a fundação que nos inícios sustentou o cerco contra os selvagens, como relata Hans Staden, o primeiro viajante que escreveu sobre o Brasil. History of Brazil, volume 1, página 46. Sempre que Costa cita a história do Brasil, History of Brazil, entende-se ser a de Robert Southey. A narrativa de Hans Staden tem tido várias edições brasileiras. A mais completa é da Academia Brasileira, traduzido por Alberto Lofgren. Revista é anotada por Teodoro Sampaio. Viagem ao Brasil pelo texto de Marburgo em 1557, 186 páginas, com reproduções das ilustrações xilográficas da Princeps. Voltando para o texto. O lugar demonstra claramente ter usufruído maior prosperidade que a presentemente possuída. Muitas casas têm 2 pavimentos, mas estão deterioradas, e algumas com aspecto de decadência e ruína. As ruas são calçadas, mas carecem de reparos, e a erva cobre vários lugares. Conta muitas igrejas, um convento, você vê que Igaraçu estava assim, e ele fala também, que de certa forma Olinda também estava já nessa época um certo abandono, Um convento, o recolhimento ou retiro para mulheres, a casa da câmara e prisão. Sua prosperidade era devida antigamente à semanal feira de gado, que se reunia num plaino vizinho, mas há poucos anos mudaram para os arredores de Goiânia. Então Igaraçu tem uma feira de gado lá, famosa. Igaraçu tem muitos moradores brancos, várias lojas, um bom cirurgião educado em Lisboa. É o local da reunião dos agricultores, na distância de muitas léguas, seja para embarcar suas safras de açúcar, seja para adquirir objetos de necessidade. Esta vila contará cerca de 800 habitantes, computando as choupanas esparsas pelas imediações. Dizem que a paisagem vista da torre da igreja matriz é grande e bela. O único albergue regular de que essa região se possa orgulhar é estabelecido aqui para a conveniência dos viajantes entre Recife e Goiânia. Tínhamos a intenção de parar, mas como não era muito tarde quando chegamos, resolvemos prosseguir antes que o sol estivesse mais forte.
Aí Costa comentou o seguinte: tenho tido várias ocasiões de demorar nesse hotelzinho, no caso esse hotelzinho de Igaraçu. Numa vez pedi o sal, que não é posto usualmente na mesa. O dono da casa, com a habitual familiaridade de maneira da região, expressou surpresa pela quantidade adicional de sal que eu pusera. Ficou intrigado, mas nada disse. O fato se passara pela manhã, logo que tínhamos chegado. E pela tarde, ao jantar, para nosso desagrado, a sopa e demais pratos estavam saturados pelo tal ingrediente, permitindo apenas comer. Queixando meu patrão, esse respondeu: cuidei que eram amigos de sal. Tá vendo? A estrada continua arenosa e reta. E 2 léguas além de Igaraçu, penetramos na povoação de Pasmado, construída em forma quadrada. Consiste em uma igreja e certo número de choupanas, de humilde aparência, contando ao redor de 200 ou 400 habitantes. Atravessamos-la sem parar, transpondo depois o Araripe, rio considerável para os que tenho ultimamente visto, passando aos cercados do engenho Araripe de Baixo, pertencente a um português. Esperávamos que esse bom homem nos desse jantar, mas depois de longa espera, para grande desconforto dos nossos estômagos, compreendemos que o nosso hospedador não se apressava em tornar real sua hospitalidade. E como houvéssemos perdido muito tempo nessa demora, regalgamos nossos cavalos pelas 2 horas, sob um sol ardente, e depois de haver subido uma colina, deixado vários canaviais e moradas, e cruzados vários córregos, atravessamos uma região deliciosa. Vimos os povoados de Ibu e de Fontainhas. E aqui Câmara Cascudo comenta: todos os topônimos registrados por Costa estão resistindo. Bu, Fontainhas, Bugiri, 2 Rios, Pasmado, continuam incólumes, assim como os demais. Nas cercanias das cidades é que a bajulação toposmáticas apaga as denominações seculares para a glória dos nomes atuais. Os institutos históricos resmungam, os velhos historiadores murmuram, mas a vaidade é forte. As sugestões de homenagem são prementes e os topônimos de 200, 300 e memorial desaparecem pelo menos nos papéis oficiais. É fogo, né? E o primeiro então vimos o povoado de Ibu e de Fontainhas, e o primeiro com capela. Depois desse último, o caminho segue para um terreno saibroso, quase sem árvores, até descobrir-se o engenho de Bugiri, cercado de campos e verduras. Depois dessa plantação, corre o rio de Goiânia, que é preciso vadear. A maré remonta até aqui. A ponte de madeira que existia outrora está estragada e é perigosa para os cavalos. Entregamos os nossos ao guia, que os fez atravessar a água sem desmontar-se, enquanto nós passávamos pelas vigas soltas. Essa operação não tomou muito tempo. Recebemos nossas montadas da mão do guia, com as celas úmidas e gotejantes, e poucos minutos mais chegávamos a Goiânia, entre 4 ou 5 horas da tarde. A distância do Recife a Goiânia é de 15 léguas. Esse caminho que trilhamos é a grande estrada para o sertão. Por onde o gado desce das fazendas no rio Açu e dos campos nessa região do interior para os mercados do Recife. A passagem contínua dos grandes rebanhos rasgou uma larga trilha arenosa através das matas. As grandes árvores ainda permanecem, se é que tenha sucedido que alguma tenha crescido na estrada. Essas, se forem de qualquer tamanho, afrontarão um bando de animais e continuarão a existir até que desapareça ou caia, ou até que as estradas regulares comecem a ser construídas no Brasil. Mas se o solo é plano, a estrada não é má. Mas sobre os bordos dos cômoros, quando devia ter feito uma volta nos trechos escarpados, vai direto ao cimo, de alto a baixo. As torrentes invernosas formam ravinas e cavernas e as ribanceiras se abatem, tornando a passagem perigosa. Não se conhecendo bem uma colina, não se está certo em subir ou descer de noite. 1 ou 2 dias normais de chuva no Brasil fazem grande diferença, tornando o caminho impraticável. Durante a jornada desse dia, vimos 4 ou 5 grandes cruzes, toscamente construídas, eretas à margem da estrada. Marcam os lugares onde assassinatos foram cometidos. Fui carinhosamente recebido pelo senhor Joaquim, a quem tivera o prazer de ser apresentado no Recife, e não era homem que precisasse delongas para maior conhecimento pessoal. Fomos jantar às 5 horas, quando a senhora, 2 criancinhas, seus filhos, compareceram. Houve pratos preparados no estilo português, brasileiro e inglês. A vila de Goiânia, uma das maiores e mais florescentes da capitania de Pernambuco, é situada sobre uma margem do rio do mesmo nome, em uma grande curva nesse local, quase a rodeando. As casas, com 1 ou 2 exceções, têm apenas um andar.
As ruas são largas, mas não são calçadas. Uma das principais é tão ampla que admitiu a construção de uma grande igreja numa das extremidades, e a extensão da rua é considerável em ambos os lados do edifício. A vila possui o convento dos Carmelitas e várias outras casas destinadas ao culto. Os habitantes são de 4 a 5 mil e esse número cresce diariamente. Há também lojas e o comércio com o interior é intenso. Nas ruas sempre são encontrados numerosos matutos, camponeses que vêm vender seus produtos e comprar objetos manufaturados que têm necessidade. É a figura do matuto, né? E ele diz o seguinte: é o habitante do mato, né? O matuto. Nas imediações existem muitos excelentes canaviais. Creio que as melhores terras da província estão nesses arredores. Os proprietários residem parte do ano na vila e a comunicação estabelece rivalidade entre as famílias, determinando acréscimo de despesas e sendo beneficiada a vila com o aumento do consumo dos objetos de luxo. Os agricultores têm a vantagem do transporte por água para o Recife de suas caixas de açúcar. Então quer dizer que eles escoavam a produção pelo rio até o Recife. O rio é um dos maiores em várias léguas ao norte e sul e é influenciado pela maré até pouca distância abaixo da vila. Goiânia dista 4 léguas em linha reta do mar, mas o rio calculam estar afastado umas 5 léguas. Abaixo da vila, o inverno faz o rio transbordar, inundando as margens numa vasta extensão. Goiânia e seu grande distrito pertencem em assuntos militares ao governador de Pernambuco e no que concerne ao civil ao juiz de fora, funcionário judicial nomeado pelo governo superior para um período de 3 anos. Reside na vila e de suas decisões há recurso para o ouvidor na Paraíba. Em Paraíba. Jantamos numa ocasião com o proprietário do engenho Mussumbu. Este senhor, várias outras pessoas e eu estávamos à mesa em uma sala enquanto as senhoras, às quais não era permitido sequer trocar um olhar, serviam-se num aposento adjacente. 2 rapazes, filhos do proprietário, ajudados pelos escravos de seu pai, serviam à mesa, que somente quando a deixamos é que eles vieram jantar. O dono desse domínio é português. É entre essa parte da população que deixou seu país para fazer fortuna do Brasil que a introdução de melhoramentos é quase impossível. Muitos brasileiros também, mesmo de classe superior, seguem os costumes mouriscos de sujeição e reclusão, mas, tendo alguma comunicação com a cidade, veem depressa que é preciso preferir maneiras mais civilizadas e rapidamente possuem hábitos de polidez. A 24 de outubro, entreguei a carta de apresentação, que obtive no Recife ao Dr. Manuel Arruda da Câmara. Esse homem ilustre estava em Goiânia, muito doente de uma hidropisia adquirida em sua residência num distrito sujeito às febres. Era um homem empreendedor e entusiasta pela botânica. Seus altos conhecimentos deviam interessar qualquer governo previdente, especialmente num país incultivado, mas sempre em desenvolvimento. Mostrou-me vários de seus desenhos que achei muito bem feitos. Não mais tive ocasião de vê-lo. Quando voltei do Ceará, não houve tempo para encontrá-lo e faleceu antes de minha segunda viagem a Pernambuco. Trabalhava na flora pernambucana, que sua morte deixou incompleta. Manuel Arruda, né? Aí aqui, vejam só, tem aqui toda uma consideração. Quem é esse doutor Manuel? Vamos lá. O doutor Manuel Arruda da Câmara, médico botânico, entomologista, filósofo, naturalista, é uma fisionomia sugestiva de observador, estudioso de todas as curiosidades. Deixou vestígios impressionantes de sua atividade contínua, mas desambientada pela indiferença governamental. Sua biografia é nevoenta e difícil, e a tradição oral deforma, dando-lhe aspectos de iluminado precursor de reformas sociais, profeta e fundador de uma escola de filósofos. Do que sabemos de sua vida e trabalhos, há elementos para dizê-lo um dos mais vivos, originais, cultos e lógicos de sua época. Filho do capitão Mor Francisco de Arruda Câmara e Maria Saraiva da Silva, e não de um frade carmelita, como supunha João Ribeiro, ingressou no convento do Carmo de Goiânia, em Pernambuco, 1783, tomando as ordens carmelitas e recebendo o nome de Frei Manuel do Coração de Jesus. Foi estudar em Coimbra, mas, aceitando as ideias da Revolução Francesa, fugiu para a França, onde cursou medicina em Montpellier, doutorando-se. Conseguiu sua secularização e voltou a Lisboa, onde o elegeram sócio da Academia Real de Ciências e nomeado auxiliar de José Bonifácio de Andrade e Silva na excursão cultural pela Europa. Arruda Câmara não aceitou e regressou ao Brasil em 1789,
data que invalida sua adesão às ideias francesas e concomitante necessidade de fugir de Portugal. Em 1796 estava em Pernambuco. A Ordem Régia, 10 de setembro de 1796, encarregava de estudar nitreiras e jazidas minerais, indo depois a Jacobina, na Bahia, e ao Rio São Francisco pesquisar minas de cobre e salitreiras. Anteriormente, reunir objetos indígenas para o Museu Real de Lisboa. Viajou até o Rio de Janeiro, fazendo parte da academia que o vice-rei Luís de Vasconcelos prestigiava. Com o bispo de Anemúria e Silveira Caldeira, fez parte da comissão examinadora e aperfeiçoadora da Flora Fluminense, de Frei José Mariano da Conceição Veloso. Em 1802 se achava em Pernambuco, residindo em Goiânia e Itambé, hoje També, onde dirigia um misterioso Areópago de Itambé, escola de ensinamentos filosóficos e administrativos, uma espécie de clube ao qual pertenceu a melhor gente e moça da capitania. Não se sabe a data exata de seu falecimento, que se deu em 1811, e não no ano anterior. Sebastião de Vasconcelos Galvão, no dicionário Crônicas, Histórias e Estates de Pernambuco, informa 3 datas. Número 3, volume, página 89. Falece a 21 de maio desse ano, 1811, de hidropesia, na cidade do Recife, é receptado na Igreja do Carmo, o sábio e naturalista Dr. Manuel de Arruda Câmara. Na página 362 do mesmo tomo aparece 25 de maio de 1811. No primeiro volume, página 285, está morrendo em Goiânia em 1810. Morreu antes de abril porque é datado de 3 de abril de 1811 o ofício do governador Caetano Pinto de Miranda Montenegro ao juiz de fora de Goiânia, pedindo que reunisse e remetesse todos os manuscritos de Arruda Câmara. No outro ofício ao conde de Linhares, o mesmo governador escreve que o dito Manuel Arruda tinha falecido havia pouco tempo de sua hidropesia no peito, e datou de 21 de junho de 1811. Sacramento Blake registra sua bibliografia conhecida. Dicionário Bibliográfico Brasileiro, 6º volume, página 31. Os estudos mais interessantes são os de Pereira da Costa, Dicionário Biográfico de Pernambucanos Célebres, 1882, página 640, e Coriolano de Medeiros, Elogio Biográfico, publicado na interessantíssima revista GHP, número 6, de 27 de 3 de 32, João Pessoa, página 84. Arruda Câmara, além da Academia Real de Ciências de Lisboa, era da Academia de Ciências de Montpellier, onde se doutorara, da Sociedade de Agricultura de Paris. De suas ideias políticas, resta-nos uma famosa carta dirigida ao padre João Ribeiro Pessoa, seu desenhista e colaborador nas pesquisas naturalistas. É datada de Itamaracá, 2 de outubro de 1810, e Pereira da Costa divulgou-a no seu dicionário, página 641. Vamos para a carta. João. Isso ele escrevendo para João Ribeiro Pessoa. A morte se me aproxima a passos largos. Por temer de aí chegar vivo, faço-te esta bem atribulado, pois conheço o meu estado. Avisa ao Tinoco de ir morrer em sua casa, caso lá chegue vivo. Essas linhas são escritas por cautela, para depois de minha morte saberes mais, Tinoco, o que devem fazer quanto a algumas alfaias que ficam. Não ignoras a demasiada ambição de meu mano Francisco, que tudo há de praticar para não ter feito minha última vontade. O nosso amigo João Fernandes Portugal nunca fica em esquecimento de você. A minha flora de capa encarnada, que Francisco tem em vista, chama a ti com o tempo. A minha obra secreta manda com brevidade para a América Inglesa ao nosso amigo N, por nela conter coisas importantes que não convém ao feroz despotismo ter dela menor conhecimento, e por ter então muito que perder os da tua família do ramo do general André Vidal de Negreiros, que padre Matias Vidal de Negreiros e Marquês de Cascais hão despojado dos bens do dito general furtivamente. Tem toda a cautela na minha miscelânea, onde estão todos os apontamentos das importantíssimas minas. Se suceder algum desar, em que vires perigo à tua existência, faz ciente alguém de tua família do ramo de negreiros, ao amigo da América Inglesa, para prevenir tudo e nunca sujeitarem os meus papéis a ingratos, embora fiquem por tempos privados dos seus bens. Também não deve esclarecer aqueles que os têm defraudado. Estou falando sobre os herdeiros roubados do ramo do general Negreiro. Os bens ficam à disposição dos meus testamenteiros, tu, Tinoco e João Fernandes Portugal. Conduzam com toda a prudência a mocidade em seus inspiros, para que nenhuma província a exceda. Tenham todo o cuidado no adiantamento dos rapazes Francisco Muniz Tavares, Manuel Paulino de Gouveia, José Martiniano de Alencar e Francisco de Brito Guerra. Como assim acabem com o atraso da gente de cor,
Isto deve cessar para que logo que seja necessário se chamar aos lugares públicos haver homens para isto, porque jamais pode progredir o Brasil sem eles intervirem coletivamente em seus negócios. Não se importem com essa canalhada e absurda aristocracia cabunda que há de sempre apresentar fúteis obstáculos. Com a monarquia ou sem ela, deve a gente de cor ter ingresso na prosperidade do Brasil. A conhecida probidade de Caetano Pinto não deve ser constrangida. Tu és o meu escolhido. As frases porque tem de passar o Brasil, as fases porque tem de passar o Brasil mostrarão em que deve ficar o seu governo sobre a representante da nação. Sou dos agricultores que não colherei os frutos do meu trabalho, mas a semente está plantada com boas batatas. Dona Bárbara Crato devem olhá-la como heroína. Remeto logo a minha circular aos amigos da América Inglesa e Espanhola. Sejam unidos com esses nossos irmãos americanos, porque tempo virá de sermos todos um. Bem, que carta, hein? E quando não for assim, sustentem uns aos outros. Como ainda não pode o Brasil com grandes obras, fala no entretanto a Caetano Pinto para mandar por via dos comandantes de ordenanças abrir essas estradas até 50 léguas a machado e foice, como que muito lucrará o comércio e a agricultura. Não trato de abrir canais, porque sustentem os que é feito pela natureza. Não vale a pena o serviço que com eles se despender. Maurício situou mal o Recife, Maurício Nassau, né? Sem ter ancoradouro e em cima de bancos de areia inextinguíveis. Adeus. Itamaracá, 2 de outubro de 1810. PS. E ainda vires Frei Gai Fundo, dize a esse frade que não leva queixa deles, pois tudo lhe perdoa. O destinatário, citado no texto como dos rapazes, o que estranho, foi um dos chefes da Revolução de 1817 e suicidou-se. Os outros rapazes tiveram vida prestigiosa no Senado e Câmara do Império. Costa transcreve 2 ensaios de Arruda Câmara no final do presente livro. Isso aqui é Câmara Cascudo que comenta, né? Então veja, voltando para o texto, ele fala, né, que quando voltou ele tinha falecido. E esse senhor Joaquim, que recebe o Costa em Goiânia, tinha negócio na Paraíba e sua intenção era enviar o irmão para tratá-los. Eu fiz aqui um adendo, eu fiz aqui um corte para a gente falar de Arruda Câmara, tá bom? E agora eu estou voltando para o texto para a gente prosseguir a história. Isso agora ele está em Goiânia, seguindo para Paraíba. Ofereci-me para acompanhá-lo e ele tinha prazer em viajar comigo e mostrar-me curiosidade da cidade. Enviamos antes de nós o guia negro, meu criado, com o animal carregado, e partimos no outro dia com um negrinho. Passamos a Campina de Goiânia Grande ao nascer do sol, atravessando os canaviais e engenho desse nome, pertencente ao senhor Girão e situado ao pé do outeiro que leva a 2 rios. A estrada que depois percorri indo para o Rio Grande passa por 2 rios, mas a da Paraíba se afasta à direita. A caminho entre Goiânia e Paraíba, nada apresenta de particular. As encostas são rudes, mas pouco elevadas. As árvores, plantas e choupanas são iguais às vistas anteriormente, a distância de 13 léguas. Chegamos a Paraíba ao meio-dia, parando à porta do coronel Matias da Gama, proprietário e coronel de milícias. Era amigo do senhor Joaquim e estava no momento de ir para seu engenho, o que fez, mas nos deixou inteiramente senhores da casa e com servos para atender-nos. Esse Matias da Gama Cabral e Vasconcelos, coronel da cavalaria miliciana, foi um dos chefes da contra-revolução em 1817. Absolutista, chegou a ser preso depois de 1831. Era homem de grande fortuna. A cidade da Paraíba, lugares de menos população nesse nosso país, gozam deste predicamento. Tem aproximadamente 2 a 3 mil habitantes. A cidade da Paraíba é João Pessoa. Hoje é João Pessoa, compreendendo a parte baixa. Há vários indícios de que fora mais importante que atualmente. Trabalham para embelezá-la, mas o pouco que se realiza é à custa do governo, ou melhor, por querer o governador deixar uma boa lembrança de sua administração. A principal rua é pavimentada com grandes pedras, mas devia ser reparada. As residências têm geralmente um andar, servindo o térreo para a loja. Algumas delas possuem janelas com vidros, melhoramento há pouco tempo introduzido no Recife. O convento dos jesuítas é utilizado como palácio do governador e o ouvidor tem aí também sua repartição em residência. Então foi esse palácio do governador que Ariano nasceu, né? A igreja do convento fica ao centro e tem 2 alas. Os conventos das ordens franciscana, carmelita e beneditina são amplos edifícios quase desabitados. O primeiro tem 4 ou 5 frades, o segundo 2 e o terceiro apenas 1. Além destes, a cidade possui 6 igrejas. As fontes públicas na Paraíba foram as únicas obras desse gênero que encontrei em toda a extensão da costa por mim visitada. Uma foi construída, creio, por Amaro Joaquim, governador recente, tem várias bicas e é muito bonita. A outra
que se está fazendo é bem maior. A fiscalização das obras públicas era a melhor ocupação do governador. Fomos visitar esse cavalheiro no dia seguinte à nossa chegada. Meu companheiro o conhecia desde Lisboa, quando ele era aspirante. Seus pais são de família respeitável numa província do norte de Portugal. Como o quisessem fazer padre, puseram-no num seminário, onde fugiu e se alistou, sempre soldado, em Lisboa. Um dos oficiais do regimento a que pertencia notou sua educação e, conhecendo sua história, fê-lo cadete para agradar a família. Viajou no mesmo navio que trazia as princesas para o Brasil, sendo capitão de infantaria. Casando com uma das damas de honra, logo que chegou ao Rio de Janeiro, 18 meses depois, passava de humilde capitão a governador da Paraíba e comendador da Ordem de Cristo. Quando Costa visitou a Paraíba, outubro de 1810, era governador da capitania Antônio Caetano Pereira, que tomara posse em 30 de agosto de 1809. O ouvidor, tão gabado pela alegria comunicativa, seria André Álvares. Não encontrei documento afirmando ou negando, mas seu nome tem a indicação prestigiosa de Coriolano de Medeiros, em carta para mim. Antônio Caetano Pereira governou até, esse governador, até 11 de 12 de 1815. O nome do ouvidor era André Álvares Pereira Ribeiro Cisne. Isso foi Câmara Cascudo que comentou. Fomos depois à outra ala do prédio a fim de pagar a visita do ouvidor, um velho muito amável e bem-humorado, que é, no caso, esse André Álvares, né? Seu capelão, um pequeno, jovial e vivo frade, era amigo do senhor Joaquim e nos fez muitos obséquios durante minha estada. A paisagem vista das janelas é uma linda visão peculiar ao Brasil. Vastos e verdes bosques, bordados por uma fila de colina, irrigados pelos vários canais que dividem o rio, com suas casinhas brancas, semeadas nas margens, outras nas eminências, meio ocultas pelas árvores soberbas. As manchas dos terrenos cultivados são apenas perceptíveis. A parte baixa da cidade é composta de pequenas casas, situada ao lado de uma espaçosa baía ou lago, formada pela junção de 3 rios, fazendo a descarga de suas águas no mar por um longo canal. As margens dessa baía, como as de todos os rios salgados da região, são recobertas de mangues, tão unidos e compactos que parece não haver saída. Não acompanhei o rio até o mar, mas soube que havia algumas lindas ilhas com terrenos ótimos mais incultos. Paraíba foi teatro de muitas lutas durante a Guerra Holandesa e lamento não ter descido o rio até o famoso Forte Cabedelo. A guerra se desenrolou num espaço limitado, mas os feitos desses bravos defensores de sua terra os colocam no mesmo nível de todos os povos que lutaram por uma causa de igual importância. O comércio da Paraíba é pouco considerável, não obstante o rio permitir que navios de 150 toneladas transponham a barra. Desde que eles se encontrem na Bahia, diante da cidade baixa, qualquer corda os mantém e podem estar ao abrigo dos perigos. Existe a regular alfândega, raramente aberta. Paraíba está fora da estrada que vem do sertão ao Recife, quer dizer, está arredada do caminho para as cidades situadas no litoral para o norte. A palavra sertão é empregada de maneira indefinida, não somente significando o interior do país, mas às vezes grande parte da costa, cuja população é parca. Assim, toda a região situada entre o Rio Grande e Paraíba é chamada sertão. Paraíba é uma pequena província situada entre Ceará e Maranhão. Sertão, diria nos clássicos portugueses, o interior. Paraíba está fora da estrada que vem do sertão ao Recife, quer dizer, está arredada do caminho para as cidades situadas no litoral para o norte. Os habitantes do sertão, ou seja, do interior, vão mais ao Recife por este apresentar pronto mercado aos seus produtos. O porto do Recife recebe navios maiores, oferecendo facilidades para embarque e desembarque de mercadorias. Consequentemente, obtém a preferência. As casas, que podem ser consideradas excelentes, comparando-as na região, foram erguidas pelos ricos proprietários dos arredores, para residência durante o rigor do inverno e a estação das chuvas. As terras da capitania são, geralmente falando, ricas e férteis, mas se dá uma tal preferência aos terrenos próximos ao Recife, que estes da Paraíba são adquiridos a preços mais baratos. O açúcar dessa província é proclamado igual a qualquer outro de outra parte do Brasil. O açúcar da Paraíba era famoso e o Conde Nassau fizeram figurar no brasão d'armas por essa mesma excelência. Os 6 pães de açúcar na aerótica da Companhia Privilegiada das Índias Ocidentais era, segundo Barleus, no Paraíba. O da Paraíba apresentava as formas piramidais dos pães de açúcar, ou por ser produtora de ótimo e estimadíssimo açúcar, porque, passando para nós, essa província foi aí o maior trabalho dos engenhos e o preço do açúcar. Depressa vi tudo quanto era para ser visto. Não convivemos com a sociedade, mas o tempo não me pareceu longo a passar, porque o senhor Joaquim era um homem de inesgotável hilaridade e bom humor. Isso é uma figura, né?
Vivíamos como por mágica. O coronel havia dado ordem ao seu criado para que suprisse todos os nossos desejos. O último governador, Amaro Joaquim, levou a capitania a uma boa ordem, graças à necessária severidade. Prevalecia uma tradição de pessoas passarem a noite pela cidade com imensos capotes e crepes no rosto, ocultando tudo, e se entregarem a práticas irregulares. O governador, não podendo chegar a saber quem eram esses indivíduos, deu ordens para que a patrulha prendesse quem encontrasse esse investido. A ordem foi executada e no dia seguinte encontrava-se no quartel um dos principais moradores. Um homem chamado Nogueira, filho de uma negra ou mulata, com um dos primeiros homens da capitania, era temidíssimo pela sua audaciosa conduta passada. Carregava as filhas da casa dos pais, pessoas veneradas na capitania, matando os amigos ou parentes que se opõem a seus atrevimentos. O homem fora finalmente preso. Amaro Joaquim queria fazê-lo executar, mas percebendo as dificuldades criadas pela família que intercedia, mandou que o açoitassem. Nogueira disse que era meio fidalgo, homem nobre, e essa punição não lhe podia ser aplicada. O governador então ordenou que só lhe fosse surrado um lado do corpo, para que o lado fidalgo não sofresse, devendo Nogueira indicar qual era o seu costado aristocrático. E, castigado dessa maneira, depois de haver permanecido muito tempo na prisão, foi desterrado por toda a vida para Angola. Seu João conta essa história, né? Você vê que permeia-se essa história, né? Porque seu João conta como se fosse um senhor de engenho lá do Vale do Sirigi. A cidade da Paraíba desfrutou a tranquilidade e os bons efeitos de rigorosa administração de Amaro Joaquim. Conheceram em Pernambuco antes de realizar essa viagem. Conheceram, né? O Costa está dizendo, eu conheci esse Amaro Joaquim em Pernambuco. Seu exterior, conversação indicavam ambos ser ele homem de superior inteligência. Quando vi no Recife, estava em caminho para o Piauí, em cuja capitania fora nomeado governador. Faleceu de febre a bordo de um navio costeiro que o conduzia ao Piauí. Amaro Joaquim, quem é esse Amaro Joaquim? Amaro Joaquim Raposo de Albuquerque, fora nomeado governador da capitania da Paraíba a 27 de agosto de 1804 e governou de 24 de julho de 1805 a 29 de agosto de 1809. Era primeiro tenente da Brigada Real de Marinha, transferido para a capitania do Piauí, já nomeado a 1º de outubro de 1811, chegou à vila de Parnaíba em 8 de julho de 1812. E de viagem para Oeiras, a capital, faleceu na fazenda Tapera, em 27 de agosto desse 1812, sepultando-se na matriz de Valença, no Piauí, distante 75 quilômetros de Oeiras. Na Paraíba, Amaro Joaquim refreou o abuso das armas, pondo em ordem a arrecadação, obtendo saldos e perseguindo o furto de cavalos. Em dezembro de 1800, furto de cavalo era uma coisa tremenda. Em dezembro, essa é uma coisa que a sociedade tinha verdadeira algeriza. Em dezembro de 1806, voltando da igreja do Carmo, onde fora ouvir o sermão da terceira dominga da quaresma, foi vítima de um acidente de carro por se ter espantado os cavalos. O governador fraturou uma perna, assim como seu ajudante de ordens, Irineu Ferreira Pinto. Datas e notas da história da Paraíba. O senhor Joaquim queria regressar a Goiânia, a 32 léguas pelas praias do mar. Partimos quando a maré estava em pré-amar, seguindo ao longo da Bahia, chegando às 11 horas na casa de um capitão mor, homem de primeiro plano nesta parte do mundo. Sua residência era de barro, ainda mais feia que qualquer outra do mais miserável lavrador lusitano. Situada sobre a areia ardente, tendo diante da porta um poço d'água salobra que jamais secava inteiramente, produzindo decorrentemente insetos de toda espécie. 2 vezes passamos água pela manhã. O transporte foi feito em jangadas. As jangadas empregadas para os pequenos rios são inteiramente semelhantes às que já descrevi, apenas sua construção ainda é mais tosca. A sela e o passageiro vão na embarcação enquanto o cavalo, seguro pelas rédeas, nada perto da jangada. O jangadeiro usa remo se há profundeza ou vara se o trecho é raso. Pelas 3 horas percebemos estar numa vasta praia de areia, cercada de rochedos a pique, nos quais víamos a marca das enchentes. A maré ainda estava de vazante. Fizemos o guia montar num cavalo que vinha à nossa frente e apressamos o passo, mandando que nos acompanhasse. A maré estava ainda a pouca distância das rochas. Descobrimos uma mais destacada das outras, interceptando a passagem. Paramos e saltamos dos cavalos, garimpando pelas penedias.
O guia, por esse tempo, conduzia as cavalgaduras por dentro d'água. Felizmente, essas tomaram a direita, passando longe dos rochedos para descobrir do outro lado a terra, para onde se dirigiram. Trepando nas pedras, escorreguei um pé e caí numa fenda, com os 2 pés, descendo até os braços, que felizmente me sustentaram o corpo. Reerguendo-me, saltando para outra banda justamente quando vi uma vaga, esta me fez tomar um banho frio até a cintura. Podíamos esperar que a maré baixasse, mas temíamos ser surpreendidos pelo crepúsculo, o que, malgrado todos os esforços, devia acontecer. A terra, além do rochedo saliente, era baixa, arenosa e inculta. Ao escurecer, chegamos às ribanceiras de um grande rio. A pouca claridade que nos restava já não permitia divulgar a margem oposta. Chamamos repetidas vezes o barqueiro, que não apareceu, e a noite caiu. Propus dormirmos sob a árvore que nos abrigava, mas o meu companheiro não aceitou e perguntou a distância para Abia. Abiaí, rio ao sul da capital paraibana, a mais próxima propriedade açucareira. O guia respondeu que 3 léguas. Ficaríamos ali ou então era marchar para Abia. Tínhamos feito 16 léguas e o cavalo do senhor Joaquim, um belo animal, mas um pouco gordo, estava fraquejando. O guia passou adiante e o seguimos, por um carreiro estreito e pouco transitado, porque os galhos tocavam continuamente nas nossas roupas durante toda a extensão. Encontramos em Abia residência vazia. O administrador fora para casa. Perdemos o desejo de entrar para uma choupana próxima ao prédio principal, quando notamos que já ali se encontrava um grupo numeroso e de mau aspecto. Tínhamos ainda outra meia légua para chegar ao senhor Leonardo, amigo do meu companheiro. O senhor Leonardo nos deu um ótimo jantar, redes e cuidou dos animais. Pela manhã partimos para Goiânia, a 7 léguas daí, passando por Alhandra, aldeia indígena, contendo cerca de 600 moradores. Esse povoado não é construído regularmente como os outros que tenho visto. Em vez de uma praça com casas em cada lado, ele é formado pelas ruas. E ainda que a praça tenha sido conservada, nada lembra as demais povoações indígenas. Os índios de Alhandra, pela sua proximidade a Goiânia, cerca de 3 léguas, não são tão puros como os que vivem distanciados de uma grande cidade. Eles admitem no seu meio os mamelucos e mestiços. Grande parte na extensão da costa é desabitada, mas sempre que a terra é baixa e a ressaca não muito forte, encontrávamos algumas choupanas, e as margens dos rios não são inteiramente destituídas de moradores. Os 2 primeiros rios que atravessamos devem ter de 80 a 100 jardas de largura. São profundos, mas não se prolongam para o interior do país. Quando cessa a ação das marés, todos os rios se tornam insignificantes e muitos deles ficam completamente secos. O grande rio que tínhamos querido atravessar era o Goiânia. Ele se alarga muito quando a maré sobe, mas é facilmente vadeado na vazante. E o canal se estreita e é pouco profundo nas marés da primavera. Julgam-no com uma légua de largura na barra, mas sua maior amplitude é imediatamente depois da foz. E aqui termina a parte 4, né, dessa viagem de Henri Costa. Depois a gente vai falar da jornada dele de Goiânia ao Rio Grande, Mamanguape, Cunhaú, Papari, São José, Dunas, Tabuleiro, Cidade Natal, governador do Rio Grande. E assim nós vamos aprendendo, né, sobre essa sociedade brasileira do século XIX, tá bom? Então é isso e vamos seguir a viagem ao Nordeste do Brasil.